Vasco, Corinthians e Bragantino têm adversários bem indigestos. São Paulo de Zumbeldia e o Santos de Caixinha devem encontrar retrancas enormes de Barroca e de Marquinhos Santos. O que dá para esperar dessa terceira fase da Copa do Brasil? Quais os gigantes que têm uma tendência a mais de cair nessa próxima fase da competição? Diante disso, depois do sorteio dessa quarta-feira, eu terminei separando aqui alguns confrontos, deixando bem claro que, utilizando o fator favoritismo para as equipes do pote 1, nem sempre são as melhores ranqueadas que são favoritas para o momento, mas estou utilizando essa escala um pouco mais fria e separei aqui alguns adversários. Vamos fazer nesse vídeo aqui o fator de qual é o adversário mais difícil, separar aqui um top 3 dos adversários mais complicados e quem tem uma chance maior de cair. Também vamos separar aqui um top 3 entre Vasco, Santos, Atlético, Fortaleza, Cruzeiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians e Bragantino. Vou tentar classificar aqui entre essas três ordens, né, colocando uma dessas equipes, 3 dessas equipes na verdade. Fique à vontade para opinar, fique à vontade para deixar a sua participação, o que você está aguardando para essa terceira fase de Copa do Brasil e quem você espera que pode ser a grande zebra dessa próxima fase. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. E bora lá, alguns confrontos eu deixei de fora, ou por entender que os favoritos vivem bons momentos, ou por entender que os adversários talvez não façam frente, e depois eu vou até passar sobre esses outros confrontos. Mas avaliando esse ponto daqui, qual é o adversário mais difícil? E assim, tem concorrentes bem complicados assim para essas equipes. Tem um Criciúma que, por mais, e pontuando já, um Criciúma que entendo que teve uma queda, além da divisão, teve uma queda na comissão técnica, né? Agora é comandado pelo Zé Ricardo, antes comandado pelo Tencádio, e um Criciúma que não foi bem no estadual e não foi bem também na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem um Bragantino oscilante. Tem um Corinthians que tem o Novo Horizontino pela frente, assim, acho que entre as equipes da Série B, o Novo Horizontino é quem tem mais fôlego para ter um elenco e girar peças para conseguir lutar pelo título até da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E é bom pontuar, essas duas equipes já se encontraram em 2025, o Corinthians venceu, mas foi por uma diferença mínima, né? Até abri aqui pra gente acompanhar, 1-0 esse jogo no Paulistão de 2025. E assim, apesar da saída do Eduardo Batista, que eu entendo que gera um impacto, tem Humberto Louser que sabe criar sistemas defensivos interessantes, mas tem aqui um Novo Horizontino pra gente pontuar. Tem um São Paulo que encontra o Náutico, e para quem não sabe, o técnico do Náutico é o Marquinhos Santos, que comandou o Juventude, que comandou o América na Libertadores, inclusive na pré-Libertadores. É o Marquinhos Santos muito conhecido por seus sistemas defensivos, e o Náutico de 2025, até por conta dessa ideia e dessa característica do seu treinador, é um Náutico que tem resultados contra equipes mais complicadas melhores do que contra equipes da mesma prateleira. Náutico que encontra dificuldade em criar situações propondo o jogo, mas quando precisa ser reativo, apesar de não ter lá grandes elementos, é um Náutico que consegue ser reativo. Náutico de Paulo Sérgio, Náutico de Bruno Mezengue, inclusive, ex-Santos, teve uma passagem pelo Água Santa, inclusive muito boa no Campeonato Paulista. Tem aqui o Atlético Paranaense do Barbieri, e aqui eu coloquei o Atlético muito pelo fator Atlético. Barbieri não vai bem, apesar de uma estreia boa na Série B, é um Atlético que vem sob alguma desconfiança. Tem um Brusque que está na Série C do Campeonato Brasileiro, um Brusque que manteve algumas boas peças. Acredito que o Brusque inclusive está com o Robinho, aquele Robinho que passou, acredito que pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, experiente Robinho. Tem outros nomes também, tem o Alemão, enfim, é um Matheus Nogueira no gol, é um Brusque que precisa ter um ponto de atenção, mas aqui o fator está muito mais sobre o Atlético Paranaense. Cruzeiro, o momento do Cruzeiro, um momento de reconstrução, uma quase eterna reconstrução, apesar de um alto investimento ainda
não passa grande confiança, diante de um Villa que, assim, se a gente avalia, pelo menos na minha percepção, tá? Se você tiver alguma opinião contrária, pode deixar aqui nos comentários, mas avaliando o Villa de 2025, eu entendo como um pouco mais frágil do que os últimos anos, mas ainda assim se tem um peso da camisa do Villa. Fortaleza, pelo próprio sentido do Fortaleza, não está indo tão bem diante do projeto retrô. Atlético, apesar de ser um Atlético com um elenco melhor do que a última temporada, você tem um Atlético que, na minha visão, até a estreia no Campeonato Brasileiro trouxe um pouco disso, ainda não desempenha ao máximo que pode, e aqui eu coloquei o Atlético pelo fator Maringá. Não foi nem tanto, como eu coloquei o Atlético Paranaense aqui, foi diferente do Atlético Mineiro. Coloco aqui o adversário como um adversário que pode ser inconveniente, assim como o Retrô. O Maringá está na terceira divisão, assim como o Brusque também, mas é o Maringá que tem um projeto de uma SAF com um projeto interessante, com um grupo encaixado, tem o terceiro técnico mais longevo do futebol brasileiro, então atenção ao Maringá. Santos, pelo fator Santos e pelo fator CRB, quem não sabe, o CRB tem agora o Barroca como treinador. Quem conhece o Barroca sabe que ele consegue criar sistemas defensivos bons e pode encontrar algum jogo reativo. Apesar do CRB ter tido saídas importantes, como a do Léo Pereira para o Vitória e do Anselmo Ramon para o Goiás. E aqui tem o Vasco, né? O Vasco com o fator Vasco de não convencer tanto em 2025 contra um Operário que vive um início de ano dos melhores, né? Campeão paranaense com o Bruno Pivetti, iniciando a Série B com uma vitória diante do Criciúma no Heriberto Rios. Então, bora lá, a partir dessas avaliações que eu trouxe, qual é o adversário mais difícil? E aqui eu vou colocar em uma ordem de classificação. Terceiro adversário, segundo e o mais difícil na minha opinião. Começando com o terceiro adversário, eu vou usar muito o fator treinador. Então aqui eu vou colocar, inclusive eu vou colocar dois, tá? Já vou quebrando um protocolo que ainda não tem um padrão, mas vou colocar o CRB e vou colocar o Náutico como os dois terceiros colocados, se é que dá para classificar assim. Mas muito avaliando o fator comando técnico, né? O CRB com o Barroca e o Náutico com o Marquinhos Santos, sistemas defensivos que podem gerar alguma dor de cabeça. O CRB está na segunda divisão, o Náutico está na Série C. O CRB tem o grupo, apesar de algumas saídas, melhor do que o grupo do Náutico. Quando a gente vai aqui para o fator segundo adversário mais complicado, eu vou com o Operário. Operário, por conta desse início de ano muito bom, eu entendo que o Operário dá para a gente colocar aqui nesse top 2. O início do trabalho do Bruno Pivetti, que já teve bons trabalhos, inclusive na Série B com o Tombense, ele é muito convincente, inclusive Bruno Pivetti ex-Náutico, né? E acredito que é um Operário que tende, inclusive já tem um histórico recente contra o Vasco em Copa do Brasil, né? Foi eliminado, mas levou muito trabalho. Então tá aqui o Operário. E o mais complicado, vou colocar o fator Novo Horizontino. Assim, vai deixar o Criciúma de fora? Pode parecer estranho, né? O Criciúma, por exemplo, atrás do Náutico, atrás do CRB, mas o fator Náutico, ele me chama muita atenção de já bateu o Sport na ilha, conseguiu eliminar o Vitória, muito a partir desse sistema defensivo, muito a partir dessa ideia de jogo, e o CRB com também o fator Barroca. Então, minha ordem aqui é Novo Horizontino como adversário mais complicado, apesar da saída do Eduardo Batista, que eu acho que é uma perda, é uma baixa, Operário, CRB e Náutico. Então, tá aqui. Mas isso não quer dizer que teremos um Corinthians eliminado, que teremos, por exemplo, um São Paulo eliminado. Agora a gente vai para o ponto de quem tem uma chance maior de cair. Antes de dar sequência, deixa o joinha se está curtindo o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Mas bora lá. Quem tem mais chance de cair? Você bate o olho aqui e eu vejo essa avaliação muito a partir do momento dessas equipes. Colocando como a terceira equipe, na verdade eu vou pular aqui a terceira posição. Vou olhar para a segunda e eu vou com o Santos, apesar de ser um CRB com saídas importantes, mas é um Santos que está longe
me trazer uma confiança para 2025. Os resultados iniciais do Brasileiro trazem essa pontuação. E tem um fator que é o Santos, com a defesa de Zé Ivaldo e de Gil, caso ela seja utilizada para o jogo contra o CRB, ela favorece muito a um jogo de transição do CRB, de contra-ataques do CRB. Então o CRB se defendendo bem e conseguindo encontrar algumas válvulas de saída, é um CRB que pode se dar bem. Então tem o fator de um CRB que tem o Barroca e pode, a partir da ideia de um jogo mais defensivo, conseguir encontrar um bom resultado. A outra equipe, e eu já vou pular aqui para a primeira, é o Vasco, assim, pelo fator Vasco e pelo fator adversário. Assim. O Operário não é o principal adversário, né? Eu coloquei aqui como o segundo principal adversário, mas tem um Vasco que não inspira tanta confiança em 2025 pelo fator elenco, pelo fator desenvolver do jogo, fator Carrilli, e aí eu coloco o Vasco como uma equipe que tem uma tendência maior de cair. Vai cair? Não estou cravando isso, estou falando da minha percepção de entender que o Vasco tem uma possibilidade, uma probabilidade um pouco maior de cair. E aí a gente chega para a terceira, que eu acho que é a mais complicada, porque assim, tem um Cruzeiro que não vai bem, tem um Atlético Paranaense que não vai bem. Por exemplo, se o Atlético pega um Vila, eu colocaria o Atlético aqui. Se o Atlético pega o Retrô, eu colocaria talvez o Atlético aqui. Se o Atlético Paranaense pega o Maringá, talvez eu colocaria aqui. Com o Atlético contra o Novo Horizontino, eu colocaria aqui, né, na frente do Vasco. Mas como é contra um Brusque, eu não sei até que ponto esse Brusque pode dificultar tanto. Apesar do Novo Horizontino ser a equipe mais complicada, tem esse fator de um Corinthians que inicia bem o Campeonato Brasileiro, que teve um grande Campeonato Paulista. Tem o fator do São Paulo, que tem o Náutico pela frente, apesar de ser um Náutico que pode ser muito bem reativo, não sei até que ponto contra esse São Paulo o Náutico vai apresentar resistência. Acho que Fortaleza e Atlético eu tiraria dessa lista, né? Acho que talvez seja o final da linha, tanto para Maringá como para Retrô. Aqui, apesar de ser um Bragantino que não convence, eu não consigo ter tanta confiança sobre o trabalho do Zé Ricardo. E aí ficam muito a partir dessas quatro equipes. Avaliando o grau de dificuldade, eu vou dividir aqui esse fator quarta posição entre Corinthians, principalmente avaliando o adversário do Corinthians, e o Cruzeiro. Avaliando o fator Cruzeiro, avaliando o Cruzeiro que tem um Vila pela frente, distante de ser o Vila das últimas temporadas, com o mesmo poder, mas tem um Corinthians, um Cruzeiro que não inspira tanta confiança assim. Eu coloco o Corinthians aqui muito a partir dos desempenhos em pré-Libertadores e Sul-Americana. E assim, não muito mais do que isso, né? Realmente o impacto da Sul-Americana e o impacto da Libertadores, eles foram pesados para a minha avaliação. Deixa um pouco da sua avaliação aqui nos comentários, o que você observa, o que você enxerga sobre esses adversários, qual para você, se você concorda, qual é o adversário mais difícil, se você tem uma opinião contrária a isso daqui, e qual equipe entre as consideradas favoritas tem uma chance maior de cair. Os outros jogos, tem o Fluminense contra a Aparecidense, entendo que aqui tem um favoritismo claro do Fluminense. Paysandu e Bahia, Paysandu finalista da Copa Verde, pode complicar, mas entendo que é um Bahia que tem peças para mudar melhor a cara de um jogo em andamento, um Bahia com alguma solidez nesse início de ano. Botafogo contra o Capital tem realidades bem diferentes, assim como o Internacional e Maracanã, realidades bem diferentes. Ceará e Palmeiras, muito equilíbrio, aqui equilíbrio no sentido de se tem um Palmeiras em baixa e um Ceará que está na primeira divisão, tem um orçamento diferente de grande parte das equipes do pote 2. Então, aqui, por mais que para alguns pode ser considerado uma zebra, e se tem uma equipe do pote 1 contra uma equipe de um pote 2, ainda assim o Ceará é do pote 2, mas aqui eu avalio muito o fator de as duas equipes estão na primeira divisão, e olhando com algum respeito o lado do Ceará e esse momento ruim do Palmeiras. Apesar de, no momento que eu tô gravando o vídeo, foi depois da vitória na Libertadores.
Tem o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, né? Um Botafogo com Zago, com Henrique Dourado, mas ainda assim vejo uma diferença muito grande. E os outros jogos, CSA e Grêmio. CSA que vive um momento em baixa, apesar de um início de ano muito bom, contra um Grêmio que não é mágico, mas tem resultados. Então, os grandes confrontos que eu entendo que tem uma chance maior de rolar a zebra são esses daqui que eu trouxe para vocês. Deixa a sua opinião, deixa o like se curtiu o vídeo, tem vários vídeos sobre Campeonato Brasileiro, os favoritos da segunda rodada da Série B, inclusive nessa quinta-feira vai sair os favoritos da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com informações sobre transmissão também. Vou ficando por aqui, até a próxima.